Recebam com uma calorosa salva de palmas o professor Jorge Vandal. Boa noite, Paranavaí. É uma felicidade muito grande estar aqui. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Andréia, Nardiane, Wendel, Bianca e toda a equipe do Sebrae pelo convite. Estou muito honrado de estar aqui agora. Parabenizar o prefeito Maurício, o vice-prefeito Pedro Baraldi pela iniciativa. Há um ano atrás, mais ou menos, eu estava aqui nesse palco, né? Minha amiga Ariane, professora Maria Antônia me convidaram para uma aula magna no evento dos 50 anos do curso de administração da Unespar. E eu estava falando com a Andréia antes de começar, né? É tão bom, eu já dei aula, palestra em instituições no Brasil inteiro, mas é tão bom fazer isso aqui em Paranavaí, vendo pessoas que a gente conhece há tantos anos, que lutam por essa cidade, e esse projeto é incrível, né? E a proposta hoje aqui é falar sobre inovação, desenvolvimento econômico e regional a partir do olhar da tecnologia e também de hubs de inovação que a gente tem no mundo inteiro. E como professor que sou, vou ter que fazer um contexto, tá? Para a gente poder entender como a gente vai chegar nesse futuro. Vocês viram quantas vezes as pessoas que estiveram nesse palco falaram uma palavra futuro? Porque a gente está vivendo numa era em que a gente está vivendo o presente, mas está de olho no futuro, né? O que eu queria dizer para vocês é que em 1969 a gente teve um evento revolucionário na humanidade, que a humanidade pisou pela primeira vez na Lua. Isso faz quase 60 anos, né? Em 2029, daqui a pouquinho, isso vai fazer 60 anos. Então ali era a contagem regressiva do foguete Apollo 11, subindo, né, e levando os 3 astronautas para a Lua. A gente está vivendo a maior transformação econômica e tecnológica dos últimos 200 anos. Eu costumo dizer nas minhas aulas e nas minhas palestras que a nossa geração que está pisando na Terra nesse momento, nós temos um privilégio que nenhuma outra geração teve. Porque pouco mais de 200 anos atrás, a gente teve uma grande disrupção da humanidade. Saímos da era agrícola para a era industrial. Isso revolucionou absolutamente o mundo inteiro. As pessoas saíram do campo e foram para a cidade. A gente viveu nos últimos 200 anos mais evolução tecnológica, econômica e desenvolvimento do que nos últimos 200 mil anos. Mas se a gente pegar 1969 para cá, 60 anos para cá mais ou menos, a gente teve outras grandes transformações tecnológicas. A gente teve a popularização do computador, a gente teve a criação da internet, a gente teve a chegada dos smartphones. E eu fiz questão de falar um pouquinho do momento que o homem foi à Lua com o foguete Apollo 11, para dizer para vocês que em 1969, aquele foguete, ele tinha uma tecnologia muito grande, os computadores, os sistemas, mas esse aparelho que a gente utiliza hoje e a gente coloca no bolso, ele tem cerca de 3 milhões de vezes mais poder de processamento do que o foguete que levou o homem à Lua. E ele custa cerca de 0,1% do que custou o foguete. Então vocês têm e nós temos no bolso um equipamento super poderoso em menos de 60 anos. E é essa visão que a gente precisa ter do momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento de crescimento exponencial da tecnologia. E se eu disser para vocês que isso aqui, que 3 milhões de vezes mais potente, 0,1% do custo do foguete mais superpoderoso que levou o homem à Lua, foi uma coisa pré-histórica. O celular, smartphone, que é o mundo que está nas nossas mãos, eu posso dizer para vocês que é uma coisa pré-histórica. Mas como, Jorge?
Porque as tecnologias que estão chegando agora e transformando o mundo tão mais rapidamente, elas são muito mais revolucionárias. Inclusive posso dizer que daqui 2, 3 anos mais ou menos, a gente nem vai mais usar celular. E olha que a gente não fica sem esse bichinho aqui. Só para vocês terem uma ideia, agora eu estou usando um óculos aqui. Eu usava óculos de grau alguns anos atrás, mas eu fiz uma cirurgia a laser e não preciso mais. Não estou usando esse óculos aqui para enxergar melhor, não. Mas esse óculos que eu estou usando é um wearable. É um óculos com inteligência artificial da Meta. E eu posso pedir para ele: ei Meta, tire uma foto. E ele vai tirar uma foto de vocês. Eu posso pedir para ele gravar um vídeo. Eu posso pedir para ele fazer uma live no Instagram. Eu posso fazer uma pergunta aqui para a Meta, como a gente faz com o ChatGPT. Às vezes eu estou na rua usando esse óculos, falando sozinho, as pessoas acham que eu sou maluco, né? Mas vejam bem, a gente hoje tem relógio, a gente tem óculos, a gente tem dispositivos que carregam um poder de processamento e inteligência gigantescas. Então daqui um pouco a gente não vai mais estar usando o celular, vai estar usando outros dispositivos que vão estar conectados com a internet e com um grande cérebro. Porque todas essas tecnologias, o computador, o celular, o óculos e outras tecnologias, elas servem para potencializar as nossas próprias capacidades. Veja bem, a televisão é uma tecnologia e do grego, ela vem do grego televisão, que significa aumentar a sua visão. O telefone é uma tecnologia que vai aumentar a minha capacidade de audição. O computador também é uma tecnologia que aumenta a minha capacidade. Então, a gente pode dizer que todas essas tecnologias, elas aumentam a nossa capacidade de produtividade e criatividade. No entanto, contudo, entretanto, todavia, porém, nenhuma delas, ou todas elas somadas, não se comparam ao impacto que a inteligência artificial já está tendo e vai ter nos próximos anos. Tem gente que está tão cansado de ver isso na internet, é IA todo dia, IA todo dia, e aí a gente fala assim: será que essa coisa é hype? Será que a IA é uma bolha? Olha, bolha pode até ser, porque se vocês se lembram, no final da década de 90, começo dos anos 2000, estourou a chamada bolha da internet, porque o pessoal de startup escrevia num papel de guardanapo um projeto de internet e vendia por milhões de dólares. O mercado não teve como absorver isso. Então, teve um colapso econômico do estouro da bolha da internet em 2000. Mas a internet fracassou? De jeito nenhum. Então, o que a gente precisa ficar atento em relação ao futuro não é usar a IA de qualquer jeito e para tudo. É ter a real percepção de que a inteligência artificial, ela vai ser a maior revolução de todos os tempos, e nós temos o privilégio de estar verificando isso. Então, aquelas outras revoluções foram ondas de desenvolvimento tecnológico, mas eu chamo essa de tsunami. Então a IA é um tsunami tecnológico que vai transformar absolutamente tudo num crescimento exponencial. Essa sensação que vocês têm, que eu também tenho, que o tempo está passando muito rápido, não é só uma sensação. Está passando muito rápido porque a nossa percepção de tempo está acelerada pela tecnologia. E isso traz um senso de urgência para a gente muito grande. A gente precisa decidir rápido, a gente precisa inovar rápido, a gente precisa criar rápido. Então tudo está mudando muito rápido, empresas, profissões, mercados, modelos de negócio, porque o futuro já chegou. Não tem assim, não é o futuro vai chegar, o futuro já chegou. E eu digo que 2026, esse ano que nós já estamos no meio, indo para o final, ele é o ano da escolha. E eu já vou falar de 2030 para vocês. Mas 2026 é o ano da escolha. As empresas, instituições que não forem orientadas por dados,
automação, criatividade, velocidade e inteligência já estão para trás. Então, esse senso de urgência, ele é verdadeiro. Esse senso de velocidade, ele é verdadeiro. Por isso que muita gente está tentando aprender sobre inteligência artificial, utilizar no seu dia a dia. E uma coisa interessante, a internet fez isso um pouco também, mas a IA mais do que tudo. A IA democratizou a inovação. Nunca foi tão barato competir com empresas grandes. Então a gente tem grandes empresas que dominam certos setores, mas hoje, com a capacidade de produtividade e criação potencializada que a inteligência artificial nos traz, e nós não precisamos ser programadores ou desenvolvedores de software para utilizar a inteligência artificial, e isso é uma grande revolução. Isso permite com que nós tenhamos projetos inovadores e possamos competir em mercados globais. E por isso é interessante um projeto como esse, de colocar a nossa cidade, a nossa região conectada com isso, para que nós também possamos ser competitivos, porque a competição não é local, a competição é global. E não só por conta da internet, agora pelo domínio das novas tecnologias. Se uma cidade, se as suas instituições não buscarem isso, elas vão estar perdendo globalmente para outras cidades conectadas. A IA, de acordo com Harvard Business School, a IA, ela traz para nós um acréscimo de produtividade, se a gente usar bem mais ou menos, tá? Não estou nem falando de automações mais avançadas, de cerca de 25%. E a gente pode melhorar a qualidade daquilo que a gente entrega em cerca de 40%. Gente, isso não é pouca coisa, né? Se a gente colocar automação, vai mais longe ainda. E como eu estava falando, grandes oportunidades, mas eu tenho uma competição global. Quais são possíveis soluções? Cidades inovadoras, porque quando uma cidade ela é inovadora, ela atrai talentos. Nem vou falar de gerações aqui, mas a gente sabe aí a geração Z, como eles querem mais coisas além do que um emprego formal, eles querem mais oportunidades, eles querem inovação. O pessoal que está aqui, né, está na graduação agora, sabe disso, porque é um mundo com tantas escolhas que eles querem muita coisa. Então, se uma cidade é inovadora, se tem instituições inovadoras e empresas inovadoras, ela atrai talentos, e talentos atraem investimentos, e investimentos geram prosperidade. Vou trazer um número para vocês, que eu estou impactado por eles. Eu tenho o privilégio também de fazer parte da Unifates, como vocês sabem. Sou diretor de inovação na Unifates, que tem 615 mil alunos hoje, prefeito. Pedro Baraldi está aí, fez parte dessa história, faz parte dessa história. 615 mil alunos no Brasil inteiro, é um absurdo. Eu tive semana passada no Vale do Itajaí, visitando uma universidade. Quando eu falei para eles os números da Unifates, eles não acreditaram. E só para vocês terem uma ideia, é da nossa cidade. E é uma instituição de EAD que a base dela é o quê? Tecnologia. Se não fosse a tecnologia, a gente não conseguiria ter crescido em escala, em velocidade exponencial. E a Unifates é a instituição mais inovadora do Brasil. Não é porque eu sou diretor de inovação, não. É a instituição mais inovadora do Brasil. É a instituição que mais cresce no Brasil, porque tem esse mindset exponencial. E eu vou dar um número para vocês, Paulo faz parte disso também. Vou dar um número para vocês hoje que eu fiquei impressionado. O EAD está crescendo ainda. Mas sabe quanto que o EAD cresceu no Brasil o ano passado? Mesmo que está crescendo muito, 3%. É muito, porque é um crescimento cumulativo. Sabe quanto a Unifates cresceu no ano passado? 40%. E ela vem crescendo 30%, 40%, 50% ao ano. Quer dizer, maior que todas as outras instituições do Brasil juntas. Isso só foi possível
por conta desse direcionamento para a tecnologia. E nós somos mais do que uma instituição de ensino, nós somos uma startup, desenvolvemos produtos com inteligência artificial. E eu tenho um orgulho muito grande de poder estar levando isso para os alunos também, através de muitos projetos, e o Paulo sabe disso. O futuro pertence aos ecossistemas. Falei da Unifatesc, mas tem a Unespar. Fizemos um trabalho com o Instituto Federal de Tecnologia daqui de Paranavaí, esses dias, o Part of Science. Então, assim, universidades, empresas, startups, poder público e comunidade, tudo conectado. Isso é um ecossistema de inovação, e nós temos. Só que essa iniciativa agora vai unir todas essas instituições para a gente se transformar verdadeiramente num ecossistema. Então, a gente já sabe, o prefeito falou das missões, que conheceu várias cidades, o mundo está fazendo isso. A Estônia, que é um país pequeno, é um dos países mais digitalizados do mundo e está na Europa. Austin, no Texas, que eu tive o privilégio de conhecer em 2024, no maior evento de inovação do mundo, SXSW, porque quando a gente fala de inovação nos Estados Unidos, logo vem o quê? Vale do Silício, São Francisco, que é o grande hub de inovação. Mas não está mais só lá. O Texas, nos Estados Unidos, que era majoritariamente agropecuária, o Texas hoje é um grande hub de inovação em Austin, que é um dos maiores exemplos disso. Shenzhen, na China, Coreia do Sul, Japão, mas não é só isso. E o Brasil? Florianópolis, eu estive visitando o ecossistema da ACAT, maravilhoso. Quem aqui já esteve em Recife, Porto Digital, São Paulo, Vale do Peão, em Curitiba, Maringá, e por que não Paranavaí? Na verdade, a gente tem tudo para ser um grande hub de desenvolvimento econômico. E assim, eu sou filho de Paranavaí, por isso que mais orgulho, né? Nascido aqui, sou filho de Paranavaí. Já fiz intercâmbio no Canadá, estudei no MIT, fui em Harvard, fui no Texas, visitei muitas cidades, instituições nos Estados Unidos, no Canadá, hubs de inovação, e vi muita coisa. E sempre, prefeito, a vontade quando a gente está lá fora, o prefeito sabe disso, é o quê? Trazer isso para cá, porque a gente, quando enxerga esse tipo de coisa, a gente fala, será que não é possível? Aí você fala, comparar Paranavaí com Boston, Toronto, por que não? Por que não? Vou mostrar depois um dado para vocês ali, que vocês vão ver que tem cidades hoje na China, que há 30 anos atrás era mato. Então a gente pode sonhar, e mais do que sonhar, a gente pode realizar. Eu falei de 2026, que é o ano da escolha. Não tem jeito, a gente vai ter que fazer uma escolha agora em 2026. Ou a gente abraça a inovação, a inteligência artificial, agarra, aprofunda, usa, conecta, ou a gente vai ficar para trás. Só que não vai ficar para trás como aconteceu com o computador ou com a internet, que quem não entrou lá ficou para trás, mas demorou 5, 10 anos para a coisa acontecer. Agora não é 5 nem 10 meses para a coisa acontecer. E eu falo que 2026 é o ano da escolha, e digo a vocês, 2029 é o ponto de não retorno. Porque eu sou um especialista em inteligência artificial, mas eu estudo tecnologia e trabalho com tecnologia há 30 anos. E eu não estou só estudando inteligência artificial. Eu estou estudando computação quântica, nanotecnologia, estou estudando sobre questões ligadas ao espaço, processamento de satélites, porque eu sou nerd, viu gente? Não parece, mas assim, nerd de carteirinha, tá? Eu digo a vocês que 2029 é o ponto de não retorno. Por quê?
porque a nossa sociedade vai ser mais do que nunca uma sociedade global conectada. E aí, a gente está falando muito de IA, inteligência artificial, beleza, mas e se eu disser para vocês, assim como eu falei, se isso aqui, que é uma super tecnologia, já é pré-histórico, eu vou dizer a vocês que a inteligência artificial generativa que a gente usa hoje, ela já é pré-histórica. Os modelos de linguagem de IA generativa que a gente utiliza hoje chegaram no seu limite, mas tem mais coisa vindo por aí. E a gente não pode, principalmente os estudantes, a gente não pode estar focado só em inteligência artificial, porque agora o que nós vamos viver é uma disrupção absurda. A gente está entrando em 2027 na era da AGI, que é a inteligência artificial geral, que é diferente de um assistente que a gente utiliza hoje, é um modelo de inteligência artificial que faz tudo o que um ser humano, o melhor especialista de cada área pode fazer, mas tudo junto. É assustador. A AGI, ela não vai substituir uma tarefa com um agente autônomo. A AGI, ela poderá substituir uma equipe inteira. E dependendo do nível de automação, uma empresa inteira. Imagina o impacto econômico disso. Imagina o impacto para os empregos. Imagina o impacto para a educação. Então a gente precisa estar atento a isso. A robótica, né? Eu costumo dizer o seguinte: se você hoje tem condições de ter um smartphone desse aqui, de última geração, e vou dizer a vocês sabiam que no Brasil tem mais aparelho celular do que gente? Tem 2 smartphones para cada pessoa no Brasil. Lembra que eu falei do Apollo 11, que custou bilhões, uma potência pequenininha, e levou o homem à Lua? E esse aqui, ele hoje custa 0,1% do que aquilo, é muito mais potente. Vocês duvidam que nos próximos 2, 3 anos a gente vai ter robôs humanoides trabalhando com a gente? Hoje um robô humanoide fabricado na China custa $5.000, o mais básico. O Optimus da Tesla custa mais, custa $100.000, mas nós temos já o Neo, que custa $20.000. Daqui 3 anos eles vão estar custando tudo isso? Então eu costumo dizer nas minhas palestras, nas minhas aulas, que se você hoje tem um celular, daqui a alguns anos você vai ter um robô humanoide, ou trabalhando na sua empresa como seu colega de trabalho, ou na sua casa te ajudando. E aí a robótica aqui chama-se IA física, porque hoje a IA é digital, mas ela vai ter corpo, ela vai ter braços, ela vai ter pernas, e ela vai chegar. A biotecnologia, a computação quântica, a energia e a internet via satélite. Tudo isso já está acontecendo em velocidade exponencial. E 2019 não tem choro, 2029 não tem choro, não tem vela. Quem não tiver conectado com isso, está praticamente fora. E aí assim, se 2029 é o ponto de não retorno, eu costumo dizer que em 2030, o mundo será irreconhecível. Mas é só 4 anos. 3 anos e meio agora, né? É num piscar de olhos. E eu digo o seguinte: se nós todos que estamos aqui nesse auditório agora, fôssemos congelados agora, e descongelados em 2030, a gente ia abrir os olhos e ia falar: onde é que eu estou? Porque é carro andando sozinho, é eVTOL voando, levando as pessoas, é robô fazendo o nosso trabalho, é inteligência artificial geral com uma capacidade de superpoderes, é computação quântica, é nanotecnologia. Em 2030, meus queridos, o mundo será irreconhecível. E aí a gente precisa, como que eu chego em 2030 sendo relevante como profissional, como cidade, como instituição? Como é que será que eu posso chegar lá e não ser completamente substituído? Vocês sabem
que já existe termos no Vale do Silício como useless. O que é? Uma faixa da população sem uso. Inclusive se fala muito em renda básica universal, porque a disrupção vai ser tão grande, vai ser tão tamanha, que nós vamos ter milhões de pessoas sem poder acessar o mercado de trabalho, e as pessoas precisam viver. Então a gente precisa ter estratégia, e isso que vocês estão fazendo aqui hoje é uma baita de uma estratégia, para que a gente chegue em 2030, você é otimista, competitivo, ou que a gente sobreviva para chegar até lá no sentido econômico da coisa, porque é muito grande. A gente precisa ter visão exponencial, a gente precisa ter ética e coragem prática, porque também tem um desafio muito grande, que é o desafio ético. Se tecnologias vão substituir pessoas e emprego, como que os governos e instituições vão fazer para dar apoio e suporte? E por isso que eu digo, a educação é fundamental nesse processo, porque a gente precisa preparar as pessoas para o futuro, as gerações para o futuro. E coragem, né? Atos de coragem. Falei para a Andréia, Andréia, você é muito criativa e também você é muito proativa, ou seja, você vai atrás e faz as coisas. A gente precisa disso, para que a gente possa chegar em 2030, equilibrando tecnologia e humanidade para gerar impacto real. O ser humano tem que continuar no looping, a gente não pode tirar o ser humano do processo, quer dizer, isso pode acontecer, mas a gente não pode deixar isso acontecer, então a gente precisa integrar o ser humano no processo. E aí, Paranavaí 2030, eu falo em 2030, gente, e logo, quem me acompanha nas redes sociais vai saber por que eu falo tanto em 2030. Logo vocês vão saber, falta pouquinho tempo, vocês vão saber por que eu falo tanto em 2030. Eu estudo o futuro há muito tempo. Na verdade eu já estou em 2040, mas é melhor a gente falar em 2030, que é mais factível. Paranavaí 2030, um novo ciclo de desenvolvimento econômico baseado em inovação, tecnologia e colaboração. Tem coisas que a gente não vai ter possibilidade de escolher, a tecnologia vai nos empurrar a escolher certas coisas. A gente precisa ter, como eu falei no slide passado, coragem para mudar e acompanhar isso. E aí eu trago essa pergunta: e se o próximo ecossistema de desenvolvimento econômico nascesse aqui? Mas esses exemplos que você trouxe são regiões tão desenvolvidas no mundo, potências econômicas e tecnológicas. Será? Sabe do que precisa hoje? Precisa de pessoas, precisa de criatividade, porque a inovação só acontece com criatividade. E as máquinas hoje ainda não conseguem substituir a nossa criatividade. E eu vou falar o seguinte: eu viajo o Brasil inteiro, viajo o mundo inteiro, minha terra é aqui, e eu sempre costumo dizer que eu acho que Paranavaí é um microcosmos do Brasil, sabe assim? Representa muita coisa. E vocês sabem, né? No fundo a gente sabe disso, nosso povo é muito criativo. Prefeito, vice-prefeito, outras autoridades, quem já visitou outros países se encantou com tecnologia, mas nada substitui a criatividade do brasileiro. Eu acho que é por conta das dificuldades que nos traz essa criatividade. A gente vê isso nas universidades acontecendo. Então, eu tive, no final do ano passado, num congresso em Toronto, que reuniu universidades do mundo inteiro. Estados Unidos, China, Coreia do Sul, América Latina, Europa, e estava só eu de brasileiro lá, né? E aí, assim, a gente trocou muita ideia, fez muito networking. E eu vou dizer uma coisa para vocês: teve universidade de Toronto, dos Estados Unidos, eu estou com contato até hoje, da França, que quando eu contei o que a gente faz em Paranavaí, os caras ficaram boquiabertos. Então a gente tem às vezes uma síndrome de vira-lata aqui, porque assim, a gente supre as necessidades com a criatividade, e aí a gente ainda tem tempo
Ainda, pouco tempo mais temos, para unir essa criatividade com a tecnologia. Porque hoje a tecnologia está sim democratizada. A mesma versão do ChatGPT que sai nos Estados Unidos e na Europa sai aqui no mesmo dia. Não demora mais 10 anos, 20 anos para chegar aqui. Unindo essa criatividade com essa tecnologia, o povo brasileiro e o povo de Paranavaí pode sim ser protagonista do futuro. Só que o futuro se decide agora. Eu trago para vocês esse senso de urgência porque ele é importante. E aí eu faço essa pergunta: pensando que o mundo vai ser irreconhecível em 2030, quem você será em 2030? Qual é o seu plano de futuro? Você também tem que ser irreconhecível em 2030. Vou usar uma palavra que o professor Gilmar sempre usa, e usou hoje de manhã. O Paulo sabe disso. As habilidades que nos trouxeram até aqui não serão as mesmas habilidades que vão nos levar adiante. No nosso caso da Unifatec, é 1 milhão de alunos que está logo ali. E nós, quanto humanidade, é até 2030. Vou trazer outro dado para vocês. Já estou quase concluindo, André. Vou trazer outro dado para vocês. Até 2030, cerca de 40% das habilidades que nós usamos hoje para fazer qualquer coisa que nós fazemos não serão mais necessárias. E vou trazer uma provocação, professora Ariane. A gente está ensinando coisas nas universidades que as pessoas não vão precisar usar em 2030. É duro? É duro. É duro. Porque a gente está formando profissionais para um futuro que cerca de metade do que eles precisam usar hoje no mercado de trabalho não será mais necessário e será substituído por inteligência artificial. Então, ao mesmo tempo que nós temos o privilégio de ser a geração que está vendo essa maior disrupção da história da humanidade, nós também temos uma responsabilidade muito grande de transformar absolutamente tudo. Então nós precisamos ser outros, nós precisamos ter outras habilidades em 2030. Então quem será você em 2030? Como será o seu mercado em 2030? Será que será exatamente igual é hoje ou ele vai mudar em dias, meses e anos? E como será a nossa cidade em 2030? O futuro se decide agora, isso é uma escolha. 2026 é o ano da decisão. Indo para o final, eu trago isso aqui para vocês. O Vale do Silício, onde tem o Google, Apple, Meta e todas as empresas que mandam no mundo, já foi apenas uma região agrícola algumas décadas atrás. Toda transformação começa quando um grupo de pessoas decide acreditar que pode construir um futuro diferente. Não importa, muitas vezes, condições, capital, criatividade, inovação, força de vontade e coragem. Deixa eu ver se é o último slide. Vou voltar rapidinho. Coloca a musiquinha lá para mim fazer um favor do tema, para a gente já finalizar. Como nerd que sou, fã de Star Wars, trouxe o meu Grogu aqui, é o meu Baby Yoda, para a gente finalizar junto aqui. Mas eu sou nerd demais, gente. Vou finalizando com vocês, desejando a todos vocês individualmente, a nossa cidade de Paranavaí e a nossa região, fazendo uma paródia com Star Wars, se George Lucas me permitir, dizendo que a força do futuro esteja com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado.